Uau! Orquestra! Será que orquestra é um bom nome para designar um grupo de músicos? Por que a orquestra se chama orquestra? Para investigar sobre o nome das coisas, vem comigo para a Grécia Antiga, 428 a.C. Lá viveu Platão, que pensou muito sobre isso. Olhe para ele apontando para o céu. Para o sábio filósofo, todo indivíduo deve buscar a verdade. E ele nos conta sobre a verdade na famosa alegoria da caverna, relatada no livro 7 de A República, sua maior obra. É a história de prisioneiros que passaram toda a vida em uma grande caverna. Eles ficavam acorrentados, voltados para o paredão no fundo da caverna. Nesse paredão apareciam todo o tempo objetos e seres. Como os prisioneiros passaram toda a vida deles na caverna, eles acreditavam que aquilo que eles estavam vendo era o mundo verdadeiro. Mas, na verdade, atrás deles, pessoas ficavam passando com objetos na frente da luz de uma fogueira, fazendo com que a sombra dos objetos fosse projetada no paredão iluminado. Um dia, um dos prisioneiros conseguiu se soltar. Daí, ele andou em direção à entrada da caverna e encontrou a fogueira. Acostumado à penumbra, no início o prisioneiro ficou cego com a luz da fogueira. Mas depois ele se acostumou e foi raciocinando e entendendo que era a fogueira que gerava a luz para a projeção que eles observavam no paredão. Ele foi entendendo também que aquilo que eles viam não era real e que aquele mundo em que eles habitavam era ilusório. Platão chamava esse mundo dentro da caverna de mundo dos sentidos, que os conceitos eram gerados pelos sentidos somente, nesse caso específico pela visão. Logo, o ex-prisioneiro começa a querer explorar mais a caverna e acaba achando uma saída. Já fora da caverna, ele encontra uma luz muito mais forte do que a luz do fogo. É a luz do sol. E ele fica cego de novo. Mas depois de um tempo, ele se acostuma com aquela incrível luminosidade. Aí, ele se depara com um mundo muito maior do que ele pensava que existia, um mundo do intelecto, em que a luz deixa transparecer a real natureza das coisas. Platão associava a caverna com a ignorância e a luz do sol com a verdade e a bondade divina. Portanto, a alegoria da caverna é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e pelos preconceitos que os impedem de conhecer a verdade e a liberdade. Mas afinal, o que essa alegoria tem a ver com o nome das coisas? É que em outra obra, o Crátilo, Platão escreve um diálogo entre Crátilo e Hermógenes. Através de Crátilo, Platão demonstra sua própria crença de que existe uma forma correta para se nomear as coisas, porque existiria uma relação intrínseca, espontânea, essencial e icônica entre o nome e aquilo que ele nomeia. Para Platão, o nome é intrinsecamente parte do ser, é a substância do ser. Por isso, até hoje também chamamos os nomes simples e os próprios de substantivos, porque eles supostamente carregam essa substância. A linguagem que nomeia tudo seria a matriz, no sentido matrix, para o conhecimento que liga o mundo das sensações ao mundo do intelecto. E a forma dessa ligação se daria por semelhança substantiva, ou seja, por iconicidade. Para Platão, essa relação intrínseca de redundância icônica entre o nome e a coisa se estabelece no mundo das ideias ou no mundo do intelecto. A nomeação viria de cima para baixo, do mundo do intelecto para o mundo das sensações, mantendo relações de iconicidade para expressar a essência dos seres e dos objetos. Para falar da posição contrária da iconicidade, Platão introduz um outro personagem, Hermógenes, com ideias muito diferentes das de Crátilo. Hermógenes garante que a relação entre o nome e a coisa que ele nomeia se dá simplesmente por convenção. Hermógenes afirma que não há relação entre a forma de um nome e seu significado. Os nomes são corretos meramente por convenção e por acordo entre as pessoas.
Ou seja, para Hermógenes, a relação entre o nome e aquilo que ele nomeia é arbitrária. Ao longo da história, as opiniões sobre a relação entre o nome e as coisas ficou dividida entre iconicidade e arbitrariedade. Por exemplo, na virada do século 8 para o 9, depois de Cristo, o imperador Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, tomou o lado da iconicidade. Ele achava que cada língua, com suas palavras específicas, percebia o mundo de uma forma diferente. Por isso ele afirmava: falar uma segunda língua é ter uma segunda alma. Em contraste, no século XVI, o grande escritor William Shakespeare toma a posição contrária e defende a arbitrariedade dos nomes. Ouçam o que nos diz Julieta no famoso monólogo do balcão. O que há num nome, afinal? Aquilo que chamamos de rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem. Século a século houve partidários de que a ligação entre o nome e a coisa, ou ser que ele nomeia, era icônica ou arbitrária. Até que, ao chegarmos na virada do século XX, pudemos entender melhor o processo complexo da nomeação com o pensador franco-suíço Saussure, considerado o fundador da linguística moderna. Saussure discutiu as famosas dicotomias, entre as quais está o significante versus o significado, que formam as duas faces do signo linguístico. Discutiu também a arbitrariedade que os relaciona. O significante é o elemento tangível do signo, perceptível pela audição e relacionável no cérebro a uma imagem acústica. Já o significado é a imagem do conceito. Mas o mais espetacular em Saussure é que ele entendeu que, cognitivamente falando, a nomeação tem dois momentos independentes. O primeiro é a criação do nome, o segundo é o uso do nome criado. Quando vamos dar um nome para alguma coisa, queremos usar um nome do qual possamos nos lembrar no futuro. E para isso, logicamente, a pessoa se guia por um pensamento muito icônico. Quem cria um nome pensa com que o objeto ou ser se parece, para que ele vai ser usado ou que tipo de ação ele vai poder entreter. Nasceu o bebê. Quero que você se chame Dorgival em homenagem ao meu pai. Portanto, nesse primeiro momento, a ação de nomear é consciente, propositada, idiosincrática e icônica. Agora, depois que o nome foi dado, entra-se no segundo momento, em que resta às outras pessoas acatarem o nome criado. Dorgival, lindinho, olha pra mamãe. Nesse segundo momento da nomeação, a iconicidade quase sempre desaparece. Ela dá lugar à ação de acatar o nome plenamente, sem questionamentos. E este é um ato inconsciente, automático, coletivo, convencional e arbitrário. Olha um flagrante da primeira vez que um bebê chamou o pai de papai. Papai. Isso. Ela não questionou o porquê de papai significar papai. Sem perguntar porquê, ela executou a chamada arbitrariedade saussuriana do signo, que junta significado com significante, tornando papai um signo agora manipulável em seu cérebro. Recapitulando, primeiro momento, quando criamos um nome, somos icônicos, porque queremos que a nossa escolha de nome tenha uma motivação substantiva. Segundo momento, quando usamos os nomes na fala, relacionamos significante e significado de forma automática, arbitrária, como bem nos ensinou Saussure. Mas se o segundo momento é inconsciente, será que percebemos que ele existe? Para tirar isso a limpo, os alunos da disciplina Fundamentos da Linguística, do curso de Letras da UFRJ, fizeram entrevistas com amigos e familiares. Vamos ver algumas delas? Meu nome é Marielle e eu tenho 24 anos. Então, por que você acha que carro se chama carro? Porque tem 4 rodas? Eu acho que o nome combina com o veículo. Por que ele se chama carro? Porque ele possui 4 rodas. Por que a árvore se chama árvore? Porque Deus quis. E por que você acha que árvore se chama árvore? Cara, acho que deve ter alguma relação com o ar.
porque sei, o início da frase, da palavra, né? É árvore, deve ter alguma coisa relacionada a isso. Olá, por que seu nome é Silvia? Silvia Caroline. Silvia era bisavó da minha mãe. Ela escolheu desde pequenininha esse nome pra mim. E Caroline meu pai colocou no último minuto pra participar. Obrigado. Neste gráfico está o resultado compilado das 96 entrevistas. No caso dos nomes próprios, por que você se chama X? 100% das pessoas entrevistadas tiveram a percepção correta de que a iconicidade foi a chave da nomeação. Por exemplo, houve respostas como: me chamo Rosimar, porque foi a junção do nome da mamãe, Rose, com meu pai, Marcos. Em relação aos objetos manufaturados, 78% dos entrevistados erraram, tentando responder à questão: por que carro se chama carro? Eles ofereceram razões relativas à substância ou aos préstimos do carro, do tipo: porque carro transporta as pessoas, ou porque carro tem 4 rodas, ou porque podemos entrar dentro do carro. Somente 22% dos entrevistados mostraram sensibilidade em relação ao fato de que, quando usamos uma palavra como carro, não sabemos mesmo o porquê disso e apenas acatamos a nomeação arbitrária. Quanto às palavras de natureza, 56% das respostas para por que a árvore se chama árvore foram incorretas e apresentaram razões icônicas, como por exemplo, porque a árvore dá sombra e frutinhas. E também, com frequência, a nomeação foi atribuída a Deus. Diante dessa enorme incidência de erros nas respostas, podemos concluir que as pessoas usam a arbitrariedade, mas não se dão conta disso. Mas isso não significa que todas as pessoas não se apercebam desses dois expedientes cognitivos, um de nomear e o outro de acatar o nomeado. Vamos conhecer agora Fernanda, uma pequena filósofa que gosta de pensar sobre o pensar, e deixa aqui o seu esclarecimento. A Duda vai te fazer 3 perguntas e você responde com o que você souber, tá? Por que o carro se chama carro? Porque inventaram o carro e colocaram o nome de carro. E por que a árvore se chama árvore? Porque escritor. Porque plantaram as árvores e colocaram o nome das árvores. E por que você se chama Maria Fernanda? Porque a mamãe colocou meu nome assim. Não foi a mamãe, eu escolhi.